Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários, LA-GET, aqui na sala de telemedicina do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Sempre começando agradecendo o Hospital Sírio-Libanês pelo apoio ao nosso grupo, pelo uso da estrutura aqui da sala de telemedicina, para a gente transmitir essa reunião por streaming online, ao vivo, pelo nosso website, e depois também pela possibilidade dessa reunião ficar gravada também no nosso website para posterior, para que as pessoas possam posteriormente assistir. Então, muito obrigado ao Hospital Sírio-Libanês, agradecer as pessoas que estão nos assistindo à distância. Hoje a gente atrasou um pouquinho por um problema técnico aqui da outra reunião, mas vamos começar com 12 minutinhos de atraso, depois a gente pode passar um pouquinho também. Hoje nós temos o pessoal lá de Juiz de Fora nos assistindo, a Natália, o Milton Prudente, tem também o pessoal de Rosário, na Argentina, a Florência e o Henrique Spirandelli, que vão nos assistir para nos... eles têm lá, eles têm a ideia de montar um registro, eles têm um grupo de estudos semelhantes ao GET lá em Rosário, e eles estão nos assistindo para trocar ideias sobre a montagem de um registro. Além disso, tem a Renata também, que está nos assistindo, a Tereza Tayane Cavalcante, o Thomas Golop, que sempre nos prestigia também, e a Dedimar Cássia Abreu também, que está nos assistindo, várias pessoas à distância aí, prestigiando a nossa reunião de hoje. Nossa reunião de hoje vai ser sobre um tema de ordem prática, que várias pessoas têm me perguntado, e hoje nós temos o privilégio de ter aqui a Érica, que foi uma das pessoas que montaram algum dos registros que estão funcionando hoje aqui no Brasil, tem uma experiência grande sobre estruturação de registro de famílias com suspeita de câncer hereditário. E quem vai nos apresentar a reunião hoje vão ser as duas enfermeiras do registro aqui do Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, a Janina e a Carla, que gentilmente prepararam essa apresentação. Nós vamos tentar fazer uma apresentação de ordem bem prática, então a gente pode interromper, a gente vai tirando dúvidas, quem tiver dúvida pode perguntar também, que a gente vai tentar ir respondendo essas dúvidas. Agradecer aqui aos presentes também, ao professor Fábio Campos, que nos prestigia aqui com a sua presença hoje. E vamos começar então, Janina, já desbloqueou lá? A gente não conseguiu. Mas... que a gente estava com a ideia de fazer a atividade online com o software de registro, mas a gente preparou também com slides, né, isso. Janina? Oi? Seria bom. A gente tinha feito uma família fictícia. Eu começo da família fictícia e coloco um ótimo. Porque a ideia é mostrar como é que a gente monta os heridogramas e os registros. Mas podemos começar, Janina, por favor. Vou começar e daí a gente... me desculpa, a gente tinha... A minha ideia era tentar com antecedência, mas a outra reunião acabou ficando. Mas, enfim. Então, aqui eu trouxe os dados do nosso registro. Ele existe, então, desde 2013, julho de 2013. Então, completou 6 anos. Até julho, a gente tinha 2.313 famílias cadastradas, aproximadamente 61.365 indivíduos. E dessas famílias, a gente tem 18,1% delas com variantes patogênicas identificadas com o teste. Então, esse é um número bom, né, para um serviço de oncogenética. Aqui tem um panorama geral das principais variantes que a gente tem no nosso serviço. Tem 143 famílias com a síndrome do câncer de mama e ovário hereditário. Aqui acaba tendo um viés, né? Em cada registro vai ter um público específico, né, de atendimento. Como o nosso hospital atende muito paciente com câncer de mama, a gente acaba tendo a maior parte das famílias com a síndrome de mama-ovário, né?
Tem bastante também famílias com Lifraumene, 66. Lynch temos 36 famílias, e aqui outras diversas. Temos também 5 casos de famílias com câncer gástrico difuso hereditário. Eu acho interessante nessa lista que você colocou aí, Janina, que se a gente pegar ali Lifraumene, que tem predisposição para mama, Lynch, que tem predisposição para mama, ATM, PALB2, CHECK2, que tem predisposição para mama, CDH1, que tem predisposição para lobular de mama. Então, a gente nota que isso é um dado da literatura mundial. Cerca de 2/3 das identificações moleculares de predisposição ao câncer hereditário incluem mama, né? Então, isso não é diferente no registro aqui do Hospital Sírio-Libanês. Se a gente somar ali todas as síndromes que podem predispor mama, nós vamos ter mais ou menos isso. Quase 2/3 das variantes moleculares patogênicas encontradas podem predispor para câncer de mama. É verdade. Essa é a importância de ter essa divisão, né? Além de ter um serviço de suporte para mulheres para tratarem câncer de mama no contexto holístico, né? Não só do ponto de vista cirúrgico, mas do ponto de vista clínico, do ponto de vista de aconselhamento genético e tudo mais, né? E até do ponto de vista preventivo, né? Dos exames e tudo. Então, aqui indo para a parte prática, a gente pensou em trazer o fluxo de atendimento aos pacientes, né? Tanto no setor quanto com o registro, né? Então, normalmente, a gente atende um paciente com suspeita, ele pode vir encaminhado por algum especialista, um ginecologista, algum médico que avaliou essa história familiar e tem uma suspeita. Hoje em dia, também tem muitos pacientes que procuram, por conta própria, o serviço, porque ficam assustados com a sua história familiar. E hoje, com as mídias sociais também, está cada vez mais difundido, né, a questão da hereditariedade no câncer. Aqui no serviço, a gente encaminha para os pacientes por e-mail um questionário pré-consulta, para ele já ter tempo também de reunir as informações da história familiar. Então, é um questionário com os dados de casos de câncer da família, de história pessoal. Nós, como enfermeiras, recebemos esse questionário, a gente avalia. Se falta algum dado, a gente já pode questionar para o paciente, pedir para ele trazer algum exame adicional. E a gente faz já um esboço prévio do heredograma. Eu acho que é importante ressaltar que para o paciente e sua família serem registrados, o probando, o caso índice que veio na consulta, deve autorizar isso, né? Que é esse primeiro termo de consentimento. Esse não é um termo de consentimento só para a coleta do teste, mas tem um termo para que a família, que aquele indivíduo que está ali autorize o registro da sua família como um banco de dados institucional com todo o termo de confidencialidade que a gente deve ter nessa situação. Isso. Né? Eu até trouxe os termos que a gente utiliza. Conseguiu? Que bom. Então, o paciente vem então em consulta, durante a consulta que é feito o desenho do heredograma, que é a representação gráfica, né, da história familiar, e o paciente é encaminhado para a assinatura dos termos de consentimento, tanto para a coleta do teste, quanto para a inclusão no registro. Aqui eu trouxe, não ficou muito legível, mas então a gente tem um termo de consentimento em que o paciente autoriza a inclusão da família no registro, então ele está autorizando a inclusão da história familiar como um todo, né? A gente garante o anonimato, né, desses dados. E sempre que for ser utilizado algum dado do nosso registro, tem que ter para pesquisa, para fins de pesquisa, ele tem que estar autorizado pelo Comitê de Ética do hospital. Não, está perfeito. E outra coisa que eu acho que é muito importante que você falou é tentar previamente à consulta já que o paciente busque os dados familiares com alguém mais velho da família, aquela tia que conhece todo mundo, né? Para poder trazer as informações de idade, diagnóstico, o máximo possível de relatórios, para que os dados fiquem mais fidedignos no registro.
E porque muitas vezes aquela clássica, morreu de doença no fígado, né? Tumor no fígado, mas a gente sabe que é raro o tumor primário do fígado, geralmente são metastáticos. Então, dúvidas como essa podem ser sanadas, ou pelo menos diminuir essas dúvidas, se a gente passar esse questionário que você falou, que vocês passam para o paciente vir com as informações anotadas, né? Facilita muito. Você quer comentar isso, Érica? Boa tarde. Agora, como a Janina falou, cada serviço tem a sua especificidade, né? Então, nós temos um fluxo muito grande de pacientes em alguns dias, e fica difícil para a gente, se a gente não tem a história familiar coletada, pelo menos previamente, um esboço. Então, o que a gente também faz essa orientação, né, do que o paciente precisa trazer no dia da consulta na oncogenética. E nós fizemos um questionário que ele pode preencher online, que consegue preencher, a gente consegue, se ele encaminhar isso para a gente previamente, a gente já consegue carregar dentro do Progeny previamente. São as mesmas informações, mas a gente carrega principalmente os familiares de primeiro e de segundo grau, porque é o que mais relevante, e a gente consegue preencher na consulta com muito mais agilidade, porque geralmente a gente demora, às vezes, 30 minutos, 40, para fazer uma história familiar, e a gente não tem esse tempo em alguns dias lá na beneficência, então a gente faz esse questionário prévio, e os pacientes, em geral, respondem. Como tecnologicamente tem gente que tem pouca condição, o que eu faço geralmente com eles se você não consegue preencher o questionário no link que eu te passei, pode mandar pelo próprio WhatsApp, que a gente usa muito, ou fotografa, né, escreve num papel, fotografa e me encaminha. Porque a gente percebe que os mais velhos, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade de mexer com o computador. Mas a gente consegue, pelo menos, uns 90% dos pacientes que vão na consulta, eles conseguem preencher o questionário e trazer essa história, que fica muito melhor também. Só para deixar claro, a Érica é responsável pelo registro de câncer hereditário do Hospital Beneficência Portuguesa, aqui de São Paulo. O registro começou no início do ano, e a gente está nessa fase de montagem. E o software utilizado lá é o mesmo que é utilizado aqui, que é o Progeny, é um software internacional que a maioria dos grandes serviços de registro de câncer hereditário e de oncogenética do mundo usam. Na verdade, é importante falar isso, esse é um software que é proprietário, você tem que pagar anualmente por ele, tem uma plataforma que é web, tem uma plataforma que é desktop. Aqui no CID nós temos a plataforma desktop, lá na Beneficência a plataforma web, que dá mais mobilidade. Tanto é que a Érica aqui vai exemplificar daqui a pouco como montar uma família online direto no Progeny, uma família fictícia, mas acessando a plataforma web. Então isso dá mais mobilidade. E lembrando que o Progeny não é só um fazedor de heredograma, né? Ele é um excelente banco de dados relacional. E como nós vamos ver daqui a pouquinho, para cada família, para cada indivíduo dentro da família, você tem uma folha de dados. Então, para cada indivíduo, você preenche uma série de informações que nós vamos mostrar, que vai constituir aquela família, que também tem uma série de informações, e todos esses dados podem ser correlacionados, né, Érica? Então, é um software que ele é muito, muito interessante, dá muito trabalho para preencher essas informações corretamente, mas quanto mais corretamente a gente preenche essas informações, melhor vai ser o nosso resultado a posteriori para fazer as análises, né? Porque se você não tem um banco de dados confiável, a sua análise, consequentemente, também não é confiável. Só para registrar aqui que a Natália Campati entrou também para nos assistir, enfermeira que trabalha também com oncogenética. E a Silvana Soares também entrou, além daqueles que eu já tinha falado que estávamos acompanhando. Silvana é lá da Secamargo, né? Vamos lá, Janina, por favor. Então, após o paciente vir em consulta e autorizar a inclusão, né, da história familiar no registro, daí que a gente faz o preenchimento pelo Progeny. Então, o Progeny é bem adaptável, você consegue definir os campos, então cada registro vão ter os campos são personalizados para cada registro. E a gente... É um trabalho, realmente, como o Dr. Benedito colocou, que demanda bastante tempo, bastante atenção. Então, cada heredograma demora em torno de meia hora a 1 hora, dependendo da complexidade da família, para ser montado.
E a gente sempre procura ler, né, com calma toda a descrição da consulta, até anatomopatológico, para colocar as informações bem fidedignas, porque isso ajuda na hora de puxar os dados. Então, a gente presta atenção até para a área de oncogenética, é importante o tipo histológico do tumor, então a gente sempre presta bastante atenção nessas questões, e o Progeny permite que você insira até categorizado pelo CID, tem as categorias bem definidas. E aqui a gente também está implantando a questão da classificação segundo critérios clínicos, que já havia sido implantado, né, desde o início, só que esses critérios foram mudando ao longo dos anos, então a gente está passando por uma fase de atualização desses critérios, que daí eu vou entrar em detalhes mais para frente. Daí, então, quando a gente recebe o resultado do teste, a gente também faz um trabalho de verificar qual foi o resultado, a variante, procura nas bases de dados se tem algum conflito de classificação, se tem alguma coisa que a gente tem que pesquisar mais a fundo antes de dar o retorno para esse paciente. Aqui a gente tem reuniões quinzenais do nosso registro de câncer hereditário, com a discussão dos casos, e é aberto para os profissionais da patologia, para os oncogeneticistas e para as enfermeiras. Na verdade, quem tiver interesse, que tenha um caso que queira participar, a reunião é aberta, né? O que é importante é que se discutam os casos, né? A periodicidade deve ser de acordo com a necessidade, né, Janina? A gente está revendo isso, porque a gente está tendo muitos casos com variantes patogênicas, e é sempre bom discutir essas VUs duvidosas, essas variantes patogênicas, na reunião com o pessoal do laboratório, com o pessoal da patologia, com vocês da enfermagem, a gente da oncogenética, o pessoal da oncologia, porque é sempre um desafio você determinar, às vezes, algumas alterações que a gente recebe, né? Algumas são muito clássicas, a gente não tem dúvida. Quando vem um resultado negativo também a gente não tem dúvida, mas muitas vezes o fenótipo não bate com o achado, com o genótipo, e a gente fica numa situação de não ter o guideline para oferecer para aquele paciente, aquela família, né, Janina? E acho que o próprio paciente também se sente mais seguro de saber que o caso dele foi revisado por um board, né, que teve várias opiniões e que a conduta foi definida em conjunto, né? Só falar que Elisson, né? Ellison Pereira, lá do Einstein, também está nos assistindo aqui. Sobre essa questão da reunião, acho que é importante colocar que na reunião, na ABP a gente tem feito semanal, porque é um serviço que está implantado há pouco tempo, desde janeiro que a gente está nesse fluxo. A gente também são discutidas, como o doutor Benedito falou, a abordagem do teste. Então, às vezes, se necessário, fazer, mesmo diante de uma variante de significado indeterminado, fazer uma pesquisa em familiares, é importante porque quando o pessoal do laboratório que faz os testes participa da reunião, eles podem propor essa investigação. Então, isso também termina enriquecendo bastante, não só a resposta que a gente vai dar para o paciente, porque muitas vezes a gente não tem uma resposta muito objetiva para dar diante dessas variantes, mas também é uma forma de aprendizado de todo mundo. Então, a gente também é um lugar importante para discutir as questões moleculares que estão envolvidas nessas variantes, porque os painéis hoje são muito complexos, né? E a gente tem uma variedade, né, tem visto muitas variantes de significado indeterminado, e isso precisa estar bem alinhado para a gente poder passar para o paciente, como a Janina falou, com a maior segurança possível, porque é uma resposta que eles estão aguardando há bastante tempo, né? Então, a questão da reunião, a depender, né, porque do fluxo, aí vai depender da equipe e também do acesso que a equipe tem ao laboratório, que isso é uma coisa importante para ser pensada também. Daí, então, no momento que, depois que já está definida a conduta, o paciente vem para a consulta de aconselhamento genético pós-teste. Se for alguma variante patogênica, né, tem a questão da testagem dos familiares, e daí a gente também faz todo esse acompanhamento dos familiares. E tem atualizações constantes do cadastro, então é importante a gente ir atualizando, e os pacientes que têm retorno, né, programado anual ou semestral, a gente tem sempre ir alimentando a questão do follow-up. Então, se ele fez as medidas que a gente preconizou, ou se tem algum caso novo de câncer, ver se os exames que os pacientes mandam a gente conseguiu arquivar da melhor forma.
É importante ter a parte de arquivar, né, os resultados dos testes de forma segura, né, que isso também tenha de fácil acesso. E alguém quer complementar? Não, acho que é isso mesmo, Janina. Na verdade, quando você monta um registro, como esses dois que nós estamos aqui hoje conversando, você assume uma responsabilidade enorme perante o paciente e a família. Porque você passa a ser o orientador de prevenção para esse paciente e sua família. Então, você tem que planejar para que isso aconteça da melhor maneira possível, sem deslizes da parte profissional e que o paciente entenda a importância de fazer os seus retornos periódicos. Hoje, na era dos aplicativos e da internet e tudo mais, tem várias maneiras de você tentar fazer esse fluxo de segmento de pacientes que têm câncer, que aí é mais fácil, ele já está dentro de um esquema de follow-up depois do tratamento, mas principalmente dos indivíduos dentro da família que não têm câncer, mas são portadores das variantes que aumentam o risco desse paciente ter câncer. Então, esses pacientes, que a gente chama de alto risco, porém sem câncer, eles fazem parte de um grupo, no meu ponto de vista, muito importante, que é a clínica de alto risco, né? A clínica de alto risco, hoje, ela pode ser feita dentro da própria oncogenética ou pode ser feita numa clínica à parte, porque esse paciente ele não vai ser paciente da oncologia, porque ele não tem câncer. Ele não vai ser paciente também da oncogenética, porque ele já fez o teste, já sabe o que ele tem, já sabe o que ele tem que fazer. A oncogenética pode ver esse paciente e seguir? Claro que pode. Só que na medida que você tem 3.000 famílias, 60.000 indivíduos, se 10% desses indivíduos resolverem fazer o segmento nos nossos consultórios, você vai ter um fluxo de girar esses pacientes que você não vai ver pacientes novos, você só vai ver os pacientes do seu follow-up. Então, você entra num problema de logística que tem que ser pensado, porque existe essa responsabilidade que você assume diante desses pacientes que têm alto risco de ter câncer. Como todos nós sabemos, em alguns genes esse risco pode chegar a 60%, 70% durante a vida do paciente, como no caso do BRCA, por exemplo, né? Então, o planejamento de cirurgias redutoras de risco faz parte desse processo, né? Então, você tem que trabalhar com equipes que estejam afeitas aos procedimentos redutores de risco, né, para ovário, para mama, para cólon, e tudo isso deve fazer parte de um contexto único. O registro, a clínica de alto risco, o laboratório que faz os testes, o pessoal da oncologia que faz os encaminhamentos e, lógico, a oncogenética, né? Então, você tem todo esse contexto que é um desafio constante, né? E você falou muito bem, né? É dinâmico. Hoje é de um jeito, amanhã nasceu um, amanhã morreu o outro, e teve um diagnóstico que não tinha. Então, lembrar que você fazer um heredograma, cada retorno do paciente, você tem que rever esse heredograma. Aquele heredograma não fica do mesmo jeito, ele vai ser completamente, com perdão da palavra, mutável, né? Ele vai mudar ao longo do tempo, que é o ciclo da vida, né, Fábio? A gente nasce, cresce e morre, né? Então, isso tem que estar ali no heredograma, né? E eu acho que esse é o pilar central, né, de você manter um registro. Você não para nunca, né? É um moto contínuo de trabalho e uma responsabilidade assumida com o seu paciente, com a família, né, de planejamento familiar. Eu acho que tem vários aspectos aí que são muito interessantes, né, Janina? Outro aspecto que a gente tem percebido com mais vem aparecendo mais é até a reclassificação das variantes, ou algum paciente, se você descobre, tem uma informação nova a respeito de um gene, alguma orientação nova, você consegue puxar de maneira fácil, né, quais pacientes têm aquela alteração, para você conseguir recontactar. Então, para o paciente, acaba sendo bem benéfico também ter os dados deles, né, ali. Então, a gente consegue puxar para recontactar, para dar a nova orientação que foi surgindo, né. Agora, eu ia trazer a questão... Você conseguir entrar no Progeny? Se bem que acho que se você ia conseguir abrir ao vivo...
Acho que então pode ser. Acho que não, mais dinâmico. Acho que vai ser mais dinâmico, então. Dá um teclado para mim que eu consigo. Então, nós estamos aqui montando um jeito de fazer o acesso ao programa, ao Progeny, em plataforma web, para trabalhar aqui online, como se estivesse montando uma família diante de uma situação real. É lógico que a família é fictícia, né? A família não existe, é uma família que nós estamos inventando aqui, para manter a confidencialidade de todas as nossas famílias, mas é o exemplo de como montar um heredograma e um registro de dados com as fichas individuais e as fichas familiares. Um desafio que a gente tem também, enquanto a Érica monta aqui, que é importante falar, que a Janina falou também, é classificar essas famílias, né? Quando você tem uma família, um indivíduo com uma suspeita de uma agregação familiar, uma família com vários casos de câncer, a gente tem na literatura uma série enorme de critérios que devem ser seguidos para tentar encaixar essa família. Quando eu falo uma série, são muitos. São muitos critérios, né? Então, assim, a gente fica perdido, porque, na verdade, se você for usar todos os critérios que existem na literatura, vai ficar uma bagunça, você não vai conseguir classificar. Então, tanto no registro aqui do Sírio quanto lá da Beneficência, a gente está tentando fazer um critério clínico próprio, tá? Que é um critério com pouca complicação, né? Com 5 ou 6 categorias. Está dando certo, hein? Com 5 ou 6 categorias, para a gente tentar colocar todas as famílias que chegam no registro nessas 5, 6 categorias. Você vai falar depois dessas categorias, né, Janina? Sim, trouxe as categorias. Então vamos ver como é que a Érica monta aqui um heredograma e depois a gente vai para as categorias de categorização das famílias. O Progeny que a gente usa na BP Web, então ele tem algumas diferenças, tem prós e contras em relação às versões desktop. Obviamente, a facilidade maior que a gente tem do web é que a gente pode acessar de qualquer lugar, qualquer computador, a depender do número de licenças simultâneas que a gente contrata. A desvantagem é que ele não tem mobilidade de campos, como a Janina falou. Então, o desktop você consegue fazer todas as alterações e adicionar campo. O do Progeny, o web não faz isso, né? Quando a gente tem que fazer uma modificação, a gente tem que pedir para que eles façam. Então, quando a gente foi estabelecer o contrato, a gente estabeleceu alguns campos que eles deveriam colocar, como a classificação das famílias que vocês mencionaram, mas no dia a dia, se eu esqueci de alguma coisa, eu tenho que pedir para que eles façam. Isso, obviamente, tem um custo, apesar do Progeny, que é importante e tem que colocar no orçamento, é que você compra o software, mas as atualizações você precisa pagar uma taxa extra. Então, na hora de compor orçamento para fazer a compra, tem que lembrar disso, porque se você só compra o software e não compra esse serviço de atualização, ele vai ficar desatualizado e você também, quando tiver problemas, você não vai conseguir entrar em contato com eles, porque eles não estão aqui no Brasil, estão fora. Então, a versão web tem umas diferenças, depois até as meninas podem mostrar a tela da versão que é desktop. Ela tem aqui pedigree, indivíduos, e aí a gente pode adicionar aqui, eu não vou abrir para a gente não abrir a pasta dos pedigrees que a gente já tem, dos heredogramas. Ela tem carta, então aqui a gente pode enviar dentro do próprio Progeny Web cartas para o paciente ou para médico, ou o que for. E orders, na verdade, nós não usamos aqui no Brasil, porque o Progeny ele tem uma associação com a Embry Genetics. Nos Estados Unidos é possível, quem usa a Embry pode fazer toda a parte do pedido do teste direto do Progeny, e o Progeny manda da Embry Genetics. Então, isso a gente não usa. E aqui são as fichas de dado, que é da onde a gente puxa os dados, como o Dr. Benedito falou. Os campos aqui também é diferente do desktop, porque a gente pode personalizar no desktop, no web ele vem desta maneira. A gente olha a lista de pedigrees por nome, né? Estou falando pedigree, heredograma, né? Estou falando em inglês. O nome da família, na verdade, a última modificação, quando ele foi modificado e a última modificação, o primeiro nome do probando, o último,
a data de nascimento. Aqui é o espaço para o número do prontuário. É importante também pensar que, na lei de proteção de dados, quando você vai para uma versão web, por você colocar num servidor que não é aqui no Brasil, a questão jurídica tem que ser discutida com o jurídico da sua instituição a respeito disso. Na versão desktop, esse problema não tem. Mas, na versão web, por ser um servidor externo, isso tem que ser pensado, porque tem a lei de proteção de dados, e esse servidor é da Progeny, que é da Amazon. Então, a gente coloca aqui, para colocar um novo heredograma, você vai clicar aqui, ele é relativamente fácil por aqui. A gente seleciona a pasta, então, vou selecionar aqui para a gente não ter problema de confidencialidade. Você coloca o nome do pedigree. O que a gente colocou lá na BP foi ir para o número do prontuário do paciente, do probando, porque ele é único, e aqui ele não vai ter repetição, porque a gente tem problema, se a gente colocar qualquer outro código, a gente tem um problema de código. Né? Eu vou colocar um aqui, teste, né, só para a gente poder fazer exercício. Aí você coloca o gênero do probando, vou colocar aqui como uma mulher, next. Aí ele vai te perguntar quantos irmãos a pessoa tem, você já pode colocar aqui. Quantos filhos a pessoa tem, eu vou colocar um filho e uma filha. Quantos parentes, né, quantos tios paternos a pessoa tem, vou colocar 4, 2 aqui, 3, eu coloquei 3, né, mas tudo bem. 3 e 3. 3 e 1 aqui. E aí você dá um next. Aí ele já vai montar para você a tela, e ele dá duas telas, né? Uma tela que essa aqui são as telas das informações que a gente tem que colocar no banco. Eu vou só dar um hide só para mostrar aqui. Então, ele já construiu, a partir das informações que eu dei, uma prévia. Lembrando que, se a gente tem que pôr, por exemplo, gêmeos, a gente não coloca nessa hora, a gente vai adicionar aqui do lado. Então, imaginando que essa paciente tenha um irmão gêmeo. Então, a gente vem aqui e pede para ele colocar um irmão gêmeo, porque ela não adiciona. É diferente do Progeny Desktop, tem uma diferença aí na hora de entrar também. E aí a gente está aqui com ela selecionada, que é essa telinha aqui. Eu vou dar um hide de novo. E aqui são os dados. Então, nós temos os dados. Esses dados são pré-configurados na versão web. Na versão desktop, é livre, dá para fazer edição e não tem problema. Uma coisa importante, que eu acho que, não sei se a Janina falou, é importante parametrizar quais as informações você vai colocar e de que forma você coloca. Então, aqui ele permite, por exemplo, ancestralidade, mas aí tem uma limitação, porque o Brazilian vai aparecer aqui, né? E aí a vantagem é que ele vai aparecer lá no próprio heredograma depois. A gente coloca, aqui ele já vem esse campo, se tem judeu askenazi da parte materna e da parte materna e da parte paterna. Aqui é a história médica, que é a última consulta, e esse campo aqui, breast history, e o reproductive history, é porque o Progeny Web também tem os modelos de risco. Então, é importante preencher isso aqui para a gente conseguir rodar modelo de risco na web. Ele já roda automático, é só ele você roda, colocar as informações. Aí você escolhe, isso, aí você escolhe. Deixa eu só ver se eu consigo... de câncer, Ele usa o BRCA Pro, né? Ele tem 6 modelos dentro dele, eu preciso abrir lá, porque agora eu vou colocar aqui. Então, você vê, tudo isso é para um indivíduo. Então, você vê uma família desse tamanho, se você quiser colocar os dados médicos, reprodutivos, história de pólipo, história de hormônio, paridade, cigarro, dados epidemiológicos, teste genético, que remédio toma, exposição ambiental, você pode fazer um enorme banco de dados clínicos, epidemiológicos, moleculares, para cada indivíduo, dentro da família. E isso depois pode ser correlacionado de maneira integral. Ou seja, é complexo, né? Ele está fazendo aqui agora, ele faz automático. E aí eu coloco história de câncer, sim, como a Janina falou, lá a gente, aqui no desktop, você pode colocar o CID-10, por exemplo. Aqui ele já vem com os tumores pré. Agora eu estou tentando breast aqui. É melhor segurar, senão não vou conseguir. Breast. 40. Aqui ele também tem uma diferença, ele vai confirm. Ele tem algumas coisas que
Além de tudo, está chegando ruim. E aí ele tem umas diferenças aqui. Para a mama, por exemplo, ele já traz os marcadores também. Então, se a gente colocar que a paciente é triplo negativo, mas a gente tem que colocar aqui embaixo, então também tem que prestar atenção no que o programa te coloca. E aqui são os de Lynch. Então, a imunistoquímica, MSI, patologia, localização, que é para os modelos de Lynch para poderem rodar. Aqui é do teste, mas o teste tem 2 lugares que a gente tem que colocar o campo, então tem que prestar atenção, porque eu tenho aqui, por exemplo, o teste positivo, eu posso colocar a mutação, mas tem um outro lugar que depois eu vou mostrar. E aqui é o sumário das informações, aquilo que eu preenchi aparece aqui. E aqui é os inputs dos modelos de risco, por exemplo, que ele vai pedir também. Deixa eu só colocar aqui. Não fiz a conta ali, mas acho que é 1978. E aí ele vai rodar aqui as informações também. Para alguns modelos precisa ter etnia também. Eu vou colocar aqui só para poder rodar tudo, porque senão... tudo bem que agora eu fiz uma coisa... e aí ele colocou os modelos de risco. E aí eu consigo... Deixa eu dar um hide aqui. Show risk aqui. E aí você calcula... E aqui são os modelos de risco. Ele tem de mama, ele tem uma BRCA Pro, e esse é o IBS, né? O Tyre-Cruz é o IBS. O MMR Pro, Punk Pro, Melanoma Pro. O Gale e o Klaus, que é para câncer de mama quando a pessoa está sob risco, não é um modelo de mutação, é um modelo de risco. E aí você pode colocar aquilo que você precisa. Você dá um continue aqui, e depois você pede para ele calcular. Mas ele vai calcular. E aí você dá outro só para conseguir. Ele está calculando o risco dessa paciente. Ali em cima ele já pôs a família, a data que você fez. Tá? Aqui ele está falando que o Tyre tem algumas informações do IBS que eu não coloquei. Mas ele já deu aqui o BRCA Pro, qual é a chance dela ter câncer de mama durante a vida, e aqui acho que é a mutação. E ovário também, o risco que a pessoa tem. Tá? Então, aqui ele está mostrando os riscos de mutação de BRCA, que é 1,25, né? E o outro ele não vai conseguir mostrar, porque não vai ser possível. E o teste, na verdade, a gente tem que colocar em 2 lugares, então tem que prestar atenção, porque aqui é onde a gente coloca os testes. E aí tem uma outra questão, uma desvantagem do web para o desktop. Eu estou falando isso porque quem vai fazer o registro tem que verificar qual que é a sua melhor, qual que é a melhor versão, porque cada uma tem seus benefícios, né? Aqui ele já veio com alguns testes já, por exemplo, quem usa Invitae, na hora que você usa Invitae, ele vai já me dar qual é o painel que o paciente fez. Então, essa informação ele já tem da Invitae, e automaticamente ele coloca os genes que estão no painel da Invitae. E aí, aqui é o contrário, é o contrário aqui. Tem que prestar atenção, porque na hora que eles invertem o formato da data. Isso é uma outra coisa, a gente tem que pôr, porque na hora de puxar os dados a gente não consegue. Quais são os resultados? Então, na hora que eu coloco reported, ele automaticamente já coloca negativo nos genes. E aí você vem e coloca, por exemplo, o paciente teve uma mutação em ATM, eu vou colocar a variante aqui. Também outra coisa que prestar atenção, porque a gente tem que unificar como que a gente vai escrever, quer dizer, padronizar, de acordo com as regras internacionais, a variante. Eu vou colocar aqui patogênico, e aqui é a classificação anterior, porque se tiver, por exemplo, uma variante, imaginando que a paciente tinha uma variante em BAP, que era uma VUS, e agora foi classificada para benigna, por exemplo. Tá? Então, eu só não sei se eu vou conseguir puxar, porque ele tá, a tela que está com... Não vou conseguir, ele não colocou. Saiu da tela aqui por conta dessa tela. E aí, na hora que a gente coloca aqui, automaticamente o resultado da que a paciente fez aparece aqui, qual foi a mutação, e ele aparece as VUS também. Então, a gente também tem que pedir para eles. Essa tem uma diferença também para o web e o desktop, porque no desktop a gente consegue fazer os símbolos e mudar. Ele já veio com símbolos que eram pré-configurados, ele também veio com só 2 formas de você montar a informação no heredograma, que uma é sem os nomes, a outra é com os nomes. E tudo isso você tem que pedir para eles.
Eles disseram que não é difícil, mas tudo tem custo, né? E aqui, como a gente pode ver, ele colocou mama, a idade que a paciente teve o diagnóstico, e como mama é importante a questão do triplo negativo, na hora que eu coloquei lá, ele já apareceu aqui. E eu acho que é isso. O resto é outras configurações dele, né? E ele aparece lá e tem a ficha da família. Eu só não vou para lá porque a ficha da família fica no meio de todos os outros heredogramas dos pacientes. Mas tem 2 fichas que eles tiveram um pouco de dificuldade de entender esse pedido. Então, a gente pediu para eles fazerem essa ficha e a ficha da família, que acho que as meninas podem mostrar que fica melhor do que aqui no web. Então, é isso. E aí você tem diferentes... Cada um tem seu login, né? Então, esse é o meu. E aí você consegue adicionar aqui as famílias. Eu acho que deu para ter uma ideia da complexidade de dados que você tem aí, né? É quase infinito, né? É quase infinito o que você pode ter de informação guardada para cada indivíduo, ou seja, você tem um prontuário para cada paciente dentro de cada família, né? Você tem um prontuário do paciente dentro de cada família. Então, se você multiplicar aquilo pelo número de pessoas só dessa família, aí você vai ter muito trabalho, né, Érica? É um trabalho bem grande você imputar dados. É isso que a gente queria mostrar aqui hoje. Não é só fazer o heredograma, né? As pessoas acham que fazer o registro é desenhar um heredograma e guardar. Não é. É muito mais do que isso, né? Fora a responsabilidade assumida, como eu falei agora há pouco, de orientação para esse paciente e de prevenção para a família, né? E cuidado com os dados obsoletos, né, Érica? Porque esse é dinâmico, muda toda hora. Então, o que era avulso deixa de ser, o paciente que não tinha câncer passa a ter, o que estava vivo morreu, nasceu outro. Então, esse é um processo completamente dinâmico, né? Vamos continuar, nós temos mais uns 20 minutos. Antes, a Natália Campassi fez um comentário. Claro, pode falar. Acho que ela falou que é muito interessante quando conseguimos obter a história familiar antes da consulta. Ela citou um estudo da Clinical Genetics de 2018 que compara casos que buscam a história familiar antes da consulta com casos que fazem a busca durante a consulta. E os casos que buscam previamente possuem melhores entendimentos para o aconselhamento genético e lidam melhor com as discussões. Achei bem interessante. Quer comentário? De fato, porque, porque o que acontece muito, que os pacientes falam, às vezes eles mandam informação, quando chegam no dia da consulta, e falam, Eric, eu achei que meu tio tinha câncer de pulmão, mas aí eu fui conversar com a minha tia para pegar as informações e, na verdade, é uma metástase e o primário é de mama. Então, principalmente, acho que é uma coisa importante também, é que quanto mais longe o indivíduo é da família, quer dizer, se eu tenho informação dos meus primos, ela não é tão fidedigna assim. Então, isso a gente vê bastante, né? Pessoas que o pai casou 2 vezes, então a pessoa não tem contato com seus irmãos, então isso muda. Então, ele já vem com aquilo elaborado, então isso é importante, né? E daí, aqui está o usuário, mas perguntou como a gente aborda os familiares, e se a gente que convoca, na verdade, então é sempre o probando que recebeu o resultado, que ele decide o quanto ele quer comunicar, né, para a família esse resultado. A equipe vai dar o suporte para o paciente poder contar para os familiares, né, mas é sempre a decisão do probando, né? Na questão dos dados, como nós estamos com o termo de consentimento do paciente, a gente explica para o paciente que os dados a questão clínica do paciente, o nome dele, ou no desktop vai inteiro, no web não vai, mas, por exemplo, o prontuário, o número do prontuário, a gente coloca na versão web, só daqueles que assinaram consentimento. Dos outros, o que a gente diz para o paciente é que é importante que ele informe os casos de câncer que teve na família, as idades, aquilo que a gente já sabe do heredograma. Mas a informação completa dos seus familiares, ela não fica no banco de dados, ou seja, todo o nome do paciente, às vezes o paciente vem com o nome até completo, né? Todo o nome completo, data de nascimento, a gente coloca só para a gente fazer o cálculo da idade. Às vezes o primeiro nome é o inicial. Então, a gente tem que pensar que a gente só tem a assinatura, o termo, do indivíduo que está na consulta. Do probando, ou depois, quando entram seus familiares, aí eles se tornam pacientes. Mas quem não é paciente do serviço, a informação não pode ir inteira, apesar do paciente... Às vezes, tem paciente que vem com tudo certinho. E a gente não pode colocar, né? E nem contactar, né, como foi perguntado. A gente tem que esperar que o indivíduo seja o vetor dentro da família para tentar fazer com que as pessoas da família busquem o atendimento, né?
Isso é universal. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, na Europa é a mesma coisa. Você não pode contactar alguém que nem sabe o que está acontecendo. Olha, vem aqui que a sua família tem um problema e você precisa fazer uma colonoscopia. Não pode, só né? na França que quando o teste genético, é uma questão até interessante, na França, quando o teste genético é pago pelo sistema público de saúde, aí eles contatam se tiver alguma alteração, porque quem pagou foi o sistema público, né? E se tiver alguma alteração, para não ter que repetir. A gente não tem esse problema. Não. Mas o paciente sabe, o paciente, quando ele vai fazer o teste, ele é avisado de que se der alguma alteração, que é uma questão de custo, né? Se a gente pensar, claro que hoje barateou muito, mas antigamente o custo era muito alto, então você tinha que fazer um BRCA, um BRCA2 que era, sei lá, R$5.000. O teste de mutação específica vai para 600, 900. Então, por uma questão de custo, que eu acho que até tem lógica, se o sistema paga, eles têm que contratar. Eu acho que esse é o modelo ideal. Você tem uma centralização, né? Os países desenvolvidos europeus têm registros como esses centrais, estatais. Então, você tem heredogramas feitos 300 anos para trás, com toda a genealogia, com tudo registrado. Então, se você tem um caso aqui com uma mutação aqui, você tem no sistema todas as conexões da onde aquilo pode estar, e aí passa a ser uma responsabilidade do Estado, em termos de custo, em termos de prevenção, em termos de tudo. Aí a parte ética, que seria, aqui nós estamos discutindo, dentro de um serviço não estatal, né? A gente não tem esse direito, mas eu acho que quando você tem o pagamento, como a Érica falou agora, do serviço público, com a finalidade de baratear o custo de prevenção, etc., eu acho que está corretíssimo, né, Érica? Porque tem a questão, a gente já viu, mas isso é resolvido ao longo do tempo. Quando o paciente fala, eu não quero que ninguém saiba do meu resultado. Mas o que a gente percebe é que, na volta, depois, quando ele é conscientizado da importância, né, se o resultado veio, ele termina falando, não, eu vou falar com os meus familiares. A gente tem que lembrar que, às vezes, as relações são muito difíceis, né? E agora eu esqueci o que eu ia falar do teste, mas agora eu esqueci. Que é importante a gente ter... uma coisa que a Natália falou da questão do contato, a gente tem que deixar... Hoje a gente usa muito telefone, né, o WhatsApp para os pacientes, tanto para que eles mandem informação, quer dizer, eles têm a informação, claro, pelo questionário, mas depois que eles tenham um canal também de que, se eles lembraram, porque às vezes fica pendente, por exemplo, um anátomo patológico, né, a definição de alguma questão de câncer na família. Então, a gente tem que deixar aberto o canal do e-mail, do serviço, ou o telefone, para que o paciente possa ter esse contato. E, se tiver alguma atualização, a gente... claro que, no fim, essas atualizações são mais frequentes quando a pessoa tem mutação patogênica na família, né? E aí a gente começa a estabelecer um relacionamento com todo mundo daquela família. Mas é um canal importante porque a Janina falou, as histórias são muito dinâmicas. Então, uma classificação que antes era só uma pessoa na família, aparece outro caso e muda completamente a situação. Então, aqui só para mostrar essa nossa versão desktop, aqui é a página da família, né, que a Érica comentou. Então, a gente classifica nesse campo a classificação familiar. Então, aqui são dados de identificação e aqui embaixo coloca o teste, qual laboratório e a classificação de risco. Então, contando com as principais síndromes, qual critério, né, que a família preenche, qual é a síndrome principal, a gente coloca nessa página. Então, só para eu entrar na questão dos critérios que a gente havia comentado, então a gente definiu alguns critérios gerais e tem os critérios específicos das síndromes já conhecidas, né? E a gente fez, né, o Dr. Benedito, que sugeriu aqui conjuntamente, a gente avalia pensando num critério mais restrito, que seria uma família com 3 indivíduos afetados, acometimento de pelo menos 2 gerações, um indivíduo com câncer com menos de 50 anos e um deve ser parente em primeiro grau dos outros 2. Eu trouxe alguns exemplos, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Aqui só para exemplificar os critérios também específicos que a gente, principalmente das síndromes mais comuns, que é a síndrome de Lynch, Li-Fraumeni e síndrome de mama e ovário hereditário. Então, aqui um exemplo é um paciente de 26 anos, ele teve um câncer de tireoide aos 15,
a mãe com câncer de tireoide aos 23, carcinoma papilífero, um tio materno com câncer de tireoide aos 35 e aqui a avó com câncer de tireoide aos 37, desculpa. Ele coletou o painel, né, veio negativo. Mas esse paciente preenche critérios, né, bem importantes. Ele entra num critério restrito, né, que a gente comentou, porque ele tem pelo menos 3 casos, aqui no caso tem até mais, né, acometimento de 2 gerações, casos abaixo de 50 anos, e eles são parentes de primeiro grau entre eles. Então, esse paciente entra no critério restrito. Lembrando que esses critérios que a gente criou são critérios nossos, né, do registro, não são critérios da literatura. É claro que esse paciente vai ter 3 classificações, né, Janina? Vai ter a classificação nossa, que vão ser esses 6 critérios que você vai falar aí. Depois ele ainda entra em algum critério da literatura, se for Lynch, se for mama, se for Lifraumene, se for gástrico, difuso. Tem os critérios estabelecidos, só que os critérios da literatura, eles mudam. Só o NCCN mudou 3 vezes já esse ano. Então é difícil você estabelecer uma classificação no registro com um critério tão mutável assim. Então a ideia de ter esses critérios próprios, simples, é porque a família encaixa ali. Se ela já entra no restrito, ela vai ser sempre do restrito. E claro que se ela entra num critério mais frouxo, ela pode passar para cima para o restrito se aparecerem outros casos, né? Mas ela não deixa de ser um restrito no caso dessa família. O que está lá é fato, não vai mudar. Então, ela vai ficar sempre no critério restrito. Agora, ela pode ser classificada no critério da literatura e, se tem uma mutação identificada, ela vai ter um critério molecular, né? Então, a ideia nossa é ter 3 critérios. Um critério simples nosso, um critério de evidência da literatura e o diagnóstico ou não molecular, que você pode ou não classificar. Que às vezes você categoriza no critério de mama-ovário, mas vem um TP53, né? E vice-versa. Às vezes você categoriza como Chomprey e vem um BRCA. Então, por isso que são 3 critérios. É o nosso, o da literatura clínico e o molecular, né? E acho que como banco de dados é interessante porque até para fundos de pesquisa você conseguir puxar quantos pacientes restritos que não foi identificado nada no painel, né? Ou quantos que foi identificado no painel e não preenchiam critérios. Isso vale até para redefinição. Você pode fazer valores preditivos positivos, valor preditivo negativo, sensibilidade e especificidade. Isso depois, conforme as famílias forem categorizadas, você pode fazer análises estatísticas de aquele que é positivo positivo mesmo, que você achou que e não era, né? Tem várias correlações aí que você pode depois, até para avaliar se esses nossos critérios são válidos ou não, né? De repente a gente está fazendo uma coisa que vai chegar à conclusão que pode melhorar, né? Então, eu acho que a ideia é sempre buscar a melhor maneira possível. Você tem mais exemplos? Tenho. Então, aqui só para... Começa sempre do mais restrito para o mais frouxo. Então, restrito menos 1 seriam 3 desses critérios acima, agregação pelo menos 2 desses critérios mais restritos, idade jovem ou múltiplos tumores. Então, esse outro exemplo, eu tenho uma paciente de 40 anos com câncer de mama bilateral. Ela tem um tio materno com câncer de próstata aos 73 e aqui um primo do lado paterno com câncer de bexiga aos 47, era tabagista. Daí, nesse caso, a gente não tem, pensando pelos critérios, né, não tem 3 indivíduos, mas acomete 2 gerações, tem um caso abaixo de 50 anos, então ela entra como uma agregação familiar, porque ele não preenche todos os critérios restritos. Ali tem 2 indivíduos, né? Não tem 3. Isso. Um não é parente em primeiro grau dos outros 2, né? A única coisa é que ela tem menos de 50 anos, né? Então são 2 casos. 2 gerações. 2 gerações e ela tem menos de 50 anos. Isso. Se não tivesse aquele tio lá de cima, ela entraria como idade jovem. Não, primeiro a idade jovem. Se ela tivesse os 2 tumores acima de 50, ela entraria como múltiplos tumores. Porque a gente faz uma hierarquização, né? A idade jovem é mais forte do que múltiplos tumores. Então, se você tem, no caso dela, 2 tumores, os 2 acima de 50, ela entra no múltiplos tumores. Como ela tem um abaixo de 50, é mais importante ela ter um abaixo de 50 do que ter 2 tumores. Então, ela entra na idade jovem.
Como ela tem isso e mais o tio, ela entra na agregação, porque ela tem 2 familiares em 2 gerações. Se ela tivesse a mãe, ela entraria no critério restrito, porque aí teriam 3 pessoas em 2 gerações, um parente de primeiro grau dos outros 2 e assim por diante, né? Então a ideia do critério é esse, é tentar classificar de acordo com o risco de uma maneira simples, né? Isso. Não sei se dá tempo de mais um exemplo, acho que... já pus... Então, esse outro é uma paciente que não tem histórico pessoal de câncer, mas, nesse caso, a irmã tem um câncer de mama aos 38 anos. Do lado paterno, uma tia com câncer de mama aos 50 e a avó paterna com câncer de estômago aos 68. Nesse caso, quando o probando não é acometido, a gente faz a classificação pela história familiar, considerando a história da irmã, né? Então, aqui tem 3 indivíduos acometidos, pelo menos 2 gerações, um parente em primeiro grau dos outros 2 e um caso abaixo de 50. Não é parente, né? De primeiro grau. Ah, desculpa, é um restrito. É o menos um. Que faltou o parentesco, né? Tem as 2 gerações, tem 3 casos, tem a idade, né? Mas faltou o parentesco. A importância também Se fosse o pai, preenchia o restrito, né? Como não é o pai, preenche o menos 1. Esse menos 1 significa qualquer um daqueles 4 que não preencher é menos 1, né? E um último caso, então, aqui é um paciente que somente o probando, né, foi acometido, mas por um câncer de reto aos 42, com perda da proficiência das proteínas de reparo. Então, no caso, só contando por ele, é um paciente de idade jovem, né? E foi identificado uma variante patogênica em MSH2. Então, e aí a gente tem... É interessante esse caso, né? Não tem história familiar, né? É um caso único. Porém, ele entra no critério de idade jovem, porque ele tem 42 anos com câncer de reto. Ele preenche critério molecular, porque tem uma variante patogênica identificada em MSH2 que faz diagnóstico molecular de síndrome de Lynch. E tem a imunistoquímica, né, mostrando a deficiência do sistema de reparo. Como é que você explica uma família com uma variante patogênica em MSH2 sem nenhum caso de câncer, né? E não é uma família pequena. Será que a informação está errada? Será que ele é adotado? Será que é falsa paternidade? Será que existe algum outro fator protetor na família, se é que veio do pai ou veio da mãe? Então, essas perguntas a gente tem que sempre ter em mente, né? Porque é difícil você ter um indivíduo identificado com variante patogênica de uma síndrome conhecida em uma família que não é pequena, sem nenhum caso de câncer, né? E os irmãos negativos, né? Irmãos negativos. A Érica está falando uma coisa importante aqui. É uma variante que tem pouca mutação de novo, né? Mutação inicial, né? A gente sempre se depara com isso, né? Com situações assim. E nem sempre a gente tem a resposta, né? Bem, aqui eu tenho mais um, mas não sei se pelo tempo. A gente começou, era mais... 2h10, nós temos... Então, esse caso também dá foi... para a gente passar um pouquinho, que não vai usar a sala, né? Esse caso foi bem interessante. É uma mulher de 22 anos, teve um câncer de mama aos 21. Receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Ela tem de história familiar uma prima com câncer de tireoide aos 30. O avô materno com câncer de próstata aos 55. Daí a história aqui realmente é um pouco mais forte. Tem 2 casos de câncer de cólon, 2 casos de câncer de mama. Ela coletou um painel em 2018, veio uma variante de significado incerto em MSH2, que foi reclassificada esse ano para patogênica. Mas, como critério, ela só chama mais atenção, né, pela idade jovem. Aqui não tem 3 casos, né, porque aqui já é um primo mais distante. O primo sempre é terceiro grau, né? A gente chama de primo de primeiro grau, mas sempre lembrar que o primo é sempre terceiro grau, né? E lembrando que cada grau de parentesco que você afasta diminui em metade a partilha da carga genética. Então, os parentes de primeiro grau, que são filhos, irmãos e pais, compartilham 50% da carga genética. Parente de segundo grau, que é neto, tio e avô,
compartilha 25% da carga genética. Primo, que é terceiro grau, compartilha 12,5% da carga genética, né? Então, cada grau que você afasta, cai a metade o compartilhamento da carga genética. Ela preenche o critério de idade jovem, né? Preenche o critério molecular, porque tem um diagnóstico de MSH2, né? Hoje a gente sabe que mama faz parte da síndrome de Lynch. E qual que é o critério maior, de agregação ou de idade jovem, Janina? De agregação. Então ela entra na agregação, Isso. né? Porque ela não tem geração, pula uma geração ali, mas se você olhar a família ali em cima do pai, né? Tem muita gente ali com câncer, né? Sim. Então ela entra no critério de agregação, né? E, por último, tem um exemplo de um paciente de 45 anos, teve câncer de mama aos 38, do lado paterno, um tio com câncer de próstata aos 80, do lado materno, a avó com câncer de pâncreas aos 90. Então, aqui, pensando, ela não tem 3 casos, né, do mesmo lado, a gente sempre conta lado materno ou paterno. Do lado materno tem 2 gerações acometidas, um caso abaixo de 50, mas não são parentes em primeiro grau entre si. Então, ela entra como agregação familiar também. Certo? Então, acho que é isso. Acho que mais para exemplificar, acho que o registro ele traz muito benefício não só, né, para o paciente, como para a construção do conhecimento na área de genética, e para o próprio serviço, né? Não sei se vocês querem. Gostei do DNA análise aí. Eu queria só falar uma coisa. Primeiro, lógico, hoje é Dia dos Médicos, então, para todos os médicos, feliz Dia dos Médicos. Mas, na verdade, não é um mais, né? É um E. Eu acho que, defendendo, porque tem vários enfermeiros assistindo, da importância, e lógico, como enfermeira, a gente tem que reconhecer o papel das enfermeiras num registro. Então, antes de comprar o software, porque ele é mais caro, infelizmente, porque a gente também, o salário no Brasil é um pouco difícil, já estou chorando, é fundamental o enfermeiro atuando desde o começo. É um profissional que tem um treinamento tanto na parte de abordagem dos pacientes, como é um dos mais chatos quando se fala de processo. A gente é chato pra caramba. Então, isso acho que facilita muito. Então, eu acho que é tem uma frase num artigo de registro que eu esqueci agora, acho que é de 74. E uma das coisas mais importantes que ele fala é ter um profissional correto na organização de um registro ou de um serviço, para que ele possa ter os melhores resultados possíveis para o paciente e, obviamente, para a instituição como um todo. Eu só não concordo com você que quando você fala que facilita. Eu acho que não acontece. Eu acho que o papel do enfermeiro, da enfermeira no registro é central. Eu não acho que ele é um facilitador, eu acho que ele é o executor. Você sabe, minha opinião, há muito tempo, eu acho que o enfermeiro ele tem um papel fundamental nessa história. Não funciona registro sem enfermagem. Não funciona. Esquece. O médico tem outra função aí, tem outra... Eu acho que existe uma interface, tem que ter uma interface muito grande entre o laboratório, o registro e o aconselhamento genético. Isso aí tem que estar tudo interligado, porque o objetivo principal não é você guardar o dado, não é você atender o doente, não é você ter a estatística. O objetivo é você beneficiar o seu paciente e a sua família. E sem a enfermeira, sem o enfermeiro, isso não é possível, Érica. Eu hoje tenho essa conclusão. Eu acho que você tentar fazer um registro de câncer hereditário sem o papel delimitado de tudo isso que vocês mostraram aqui, não é possível. Eu acho que não dá para fazer. E não é a opinião do Benedito. O mundo inteiro tem os registros com base funcionando em cima de profissionais de enfermagem em oncogenética. Então, é uma especialidade ainda engatinhando aqui no Brasil, né? Não tem que formar muita gente. Eu acho que uma das funções do grupo de estudos de tumores hereditários é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é divulgar informação de qualidade no sentido de mostrar a importância de formar gente, né? Existem projetos, né? A Érica está trabalhando num projeto de um curso de especialização de oncogenética e enfermagem para o ano que vem, vamos ver se vai sair, né, Érica?
Genética, né? Tem uma parte de oncogenética. O Francisco, lá no Chile, tem um curso de educação à distância também, de formação de profissionais em oncogenética. Então, a América Latina vai caminhando, né? Eu queria agradecer a todos, em especial ao Fábio, que veio nos prestigiar com a presença dele hoje aqui. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a todos que vieram aqui. Em especial a Janina, a Carla e a Érica, que são 3 pessoas que trabalham duro nisso aí, e que eu, de público, reconheço esse trabalho e parabenizo o trabalho de vocês. E queria agradecer todo o pessoal que está assistindo aí, que tem muita gente assistindo, tem várias pessoas aqui assistindo, de vários locais diferentes. Muito obrigado a todos vocês. E lembrando que nós temos a próxima reunião, Jefferson, dia 1º de novembro. A gente vai passar logo aí o tema da nossa próxima reunião. Muito obrigado a todos, obrigado ao Hospital Sírio-Libanês por nos permitir realizar a reunião do LA-GET aqui nessa maravilhosa sala de telemedicina. Muito obrigado.